A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia, para que nós possamos cumprir com o nosso propósito, a nossa rotina espiritual de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Esther, capítulo 2. E que livro lindíssimo, maravilhoso! Então, eu te indico, toma sua Bíblia nas suas mãos, vamos fazer a leitura do capítulo 2, meditar no ensinamento de Deus e nos alimentarmos da palavra sagrada, aquela que nos enche, nos revigora de amor, de esperança, de fidelidade ao Senhor. E falando em fidelidade, a partir desse capítulo nós vamos estar a respeito de Mardoqueu e de Esther. Maravilhoso! O livro de Esther não menciona nenhuma vez a palavra Deus ou Senhor, mas o agir do Senhor é no silêncio, e Deus não precisa de barulho nem estrondo para falar que Ele está operando na nossa vida. É no silêncio que a florzinha nasce, é no silêncio que uma floresta nasce. O Senhor é todo-poderoso, e se você está passando por uma angústia, alguma aflição, alguma prova que se levantou na sua vida, então se achegue a nós, que eu tenho certeza que o estudo da palavra de hoje vai acalentar o seu coração e te encher de esperança e força para enfrentar qualquer problema que tenha se levantado. O livro de Esther é lindo, o livro de Esther é maravilhoso, nos mostra que não importa o quanto nosso inimigo batalhe contra nós, se nós formos somente tão fiéis ao Senhor, assim como Esther e Mardoqueu foram, certamente Deus exaltará a nossa cabeça e nós seremos vitoriosos. Então, vamos começar a leitura? Verso 1 diz: Passando essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, a rainha, e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: Busquem-se para o rei moças virgens e formosas à vista. Depois que a rainha Vaste se nega a entrar diante do rei Assuero, ele fica muito irado. E os seus conselheiros dizem para ele: então repudie a rainha e tome outra mulher em seu lugar, para que as outras mulheres de todas as 127 províncias da Pérsia pudessem obedecer e temer os seus maridos, que o exemplo da rainha Vaste não fosse aceito por nenhuma das mulheres, pois elas sabiam que pagariam um alto preço, assim como a rainha pagou por ser repudiada diante do rei. Então, agora era uma corrida. Todas as moças muito formosas à vista queriam ser a próxima rainha da Pérsia. Mas, antes de falarmos de Esther, nós precisamos falar de Mardoqueu. Verso 5 diz assim: Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, que é a capital da Pérsia, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, um homem benjamita, era da tribo de Benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados junto com o rei Jeconias, o rei de Judá, o qual foi transportado por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Quando Nabucodonosor toma toda Jerusalém, toda Judá, o povo de Israel do sul, o seu último rei é levado como cativo e junto com ele muitos judeus também foram. Nessa leva, Mardoqueu foi junto. Foi junto, mas não foi só. No verso 7 diz assim: Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe e era moça muito bonita e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu, seu primo, a tomou por sua filha. Glórias a Deus, aleluia. Então, o encontro de duas almas maravilhosas, tanto de Mardoqueu quanto de Hadassa, agora chamada Esther. Mardoqueu muda o nome de Esther, que antes se chamava Hadassa, é uma flor muito bonita e é um nome judaico, para Esther, que é o nome persa que significa estrela, para proteger a tão linda e formosa Esther. E essa atitude de Mardoqueu em proteger Esther, justamente não deixando ninguém saber que ela era uma mulher judia, para que ela não fosse tratada como serva,
que ela tivesse a chance de ser tratada como uma mulher persa e também viver as boas coisas que a Pérsia oferecia. No verso 10 diz assim: sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai. Hegai era o eunuco do rei, aquele qual o rei confiava todas as suas mulheres. E ele foi encarregado de escolher essas moças formosas à vista, para que uma delas fosse escolhida a próxima rainha, esposa do rei Assuero e rainha sobre toda a Pérsia. Quando chegou Esther diante de Hegai, imediatamente ele gostou dela. Muito linda, muito formosa, muito bela, mas tinha uma alma maravilhosa. Ela caiu nas graças do eunuco-chefe. E ele a colocou no quarto mais lindo que tinha no palácio e ainda colocou mais 7 mulheres para cuidarem dela. Isso porque todas essas moças deveriam passar por um período de 12 meses, 1 ano, onde 6 meses era feita a purificação dessas moças, porque o rei era considerado um semideus, então todos que se achegavam ao rei deveriam ser purificados. Durante 6 meses elas são purificadas com mirra, que não é só considerado um unguento, um perfume, mas também considerado um óleo de purificação. E nos outros 6 meses, elas são tratadas com especiarias, com tudo que havia de bom e melhor para cuidar da pele e da saúde dessas mulheres, para que elas se apresentassem diante do rei. E a essas mulheres era dado um presente para elas quando elas iam entrar na presença do rei. No verso 13 diz: desta maneira, pois, entravam as moças ao rei, e tudo quanto elas desejavam lhes era dado, para ir à casa das mulheres e à casa do rei. Glórias a Deus. Quando essas mulheres estavam prontas para se apresentar diante do rei, se perguntavam o que elas queriam, e tudo que elas pediam era entregue para elas. Qual fosse o desejo, elas recebiam de presente do rei. E quando foi perguntado a Esther o que ela desejava, ela simplesmente respondeu: nada, eu não preciso de nada. Lembrando que ela guardou, não contou para ninguém que ela era uma judia. Então, ela era tratada como uma mulher digna de estar diante da presença do rei. Mas o eunuco Hegai não deixou que ela entrasse de mãos vazias. Tudo quanto ele indicou para Esther, ela tomou de presente e entrou diante do rei. No verso 17 diz assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as outras virgens, e pôs a coroa real em sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e seus servos para a festa de Esther. E deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. Quando diz que deu repouso a províncias, é porque o rei Assuero cobrava impostos muito altos para o povo. E depois que ele se casa com Esther, ele diminui esses impostos. Estava realmente apaixonado e tudo estava lindo diante dos olhos dele. Agora, presta bastante atenção no que acontece a partir do verso 21, porque o que nós vamos estudar no capítulo 2, nós vamos ver qual é a beneficência que Deus traz para Mardoqueu mais para frente. Então, o que Mardoqueu fazia? Todos os dias ele ia no pátio da casa das mulheres, porque ele era um funcionário do rei também. Então ele tinha acesso ao todo o palácio, inclusive ao palácio das mulheres. Então, Mardoqueu todos os dias ia para o pátio do palácio das mulheres para ter notícia da rainha Esther. Ele a amava, ele cuidou dela como filha, e mesmo depois que ela estava casada, ele queria notícias dela todos os dias. Mas num desses dias acontece o seguinte no verso 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram contra o rei e procuravam pôr a mão no rei Assuero, queriam matar ao rei. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. No último verso desse capítulo, no verso 22, diz assim:
E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e tudo isso foi escrito nas crônicas perante o rei. Glórias a Deus, aleluia. Assim termina o capítulo de hoje. O que acontece é que numa dessas visitas ao pátio do palácio onde morava a rainha, Mardoqueu ouve uma trama para matar o rei. E ele conta isso para Ester. Esther leva aos ouvidos do rei, é feita uma averiguação e se descobre que realmente é verdade. Os dois eunucos são mortos, enforcados, e tudo isso é escrito no livro das crônicas. Mas nós vamos ver o quanto é importante esse livro das crônicas e qual é a beneficência que vai trazer para Mardoqueu futuramente. Glórias a Deus, aleluia. Então, vamos meditar em tudo que nós estudamos hoje, em estar diante da presença de Deus, confiando plenamente no Senhor e praticando bem. Veja quantas coisas boas Mardoqueu pratica. Ele adota a prima dele como filha, ele troca o nome dela para protegê-la, ele instrui a sua prima a não dizer que ela é uma mulher judia. Todos os dias ele vai no pátio da princesa para saber como ela está. Olha quanto cuidado. Será que nós estamos também tendo esse cuidado com as pessoas que nós amamos? Ou estamos tão atribulados que só conseguimos enxergar o nosso umbigo e não conseguimos olhar para fora? Que esse capítulo nos traga essa leveza de olharmos para fora de nós e podermos cuidar daqueles que estão ao nosso redor e que são tão amados por nós. Glórias a Deus. Vamos buscar ao Senhor em oração? Então, fecha os teus olhos, silencia o teu coração, os teus pensamentos e vamos elevar os nossos agradecimentos e petição ao Senhor. Nosso Deus, nosso amado e bondoso Pai, mais um dia queremos te agradecer pelo sopro da vida, por ter nos sustentado até esse presente momento, por ter nos livrado de todos os males e pela tua paciência e amor conosco. Senhor, tu bem conheces a necessidade de cada filho teu nessa terra, as provas, as angústias, as aflições, e vamos te pedir, Senhor, venha ao nosso encontro, nos socorre, Pai amado. E se acharmos graça aos teus olhos, Senhor, que seja cumprido o desejo do nosso coração, se também for o mesmo desejo que o Senhor tem para nós nos céus. Tudo mais que te pedimos e te agradecemos é por nome intermédio do teu Filho amado que vive e reina à tua destra. Amém, glórias a Deus, aleluia. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.